Como começar a estudar esse ano para as particulares modelo VUNESP? Essa é uma pergunta que chegou aqui na minha caixinha do Instagram e não tem uma resposta direta e objetiva. Por isso que eu trouxe aqui para explicar, tentar te ajudar nesse contexto, beleza? Então, eu já conversar aqui algumas coisas, eu vou te explicar algumas coisas para te ajudar e você conseguir desenrolar aí e conseguir começar já no início do ano, estudar da forma certa para conquistar a sua aprovação em medicina este ano, tudo bem? Se você está aqui pela primeira vez, se você não me conhece, eu sou Débora, sou professora de exatas, sou especialista nas provas de medicina da VUNESP. Então, se está conhecendo esse canal aqui agora, já dá uma olhada em outros vídeos. Se você gostar desse conteúdo, curte o vídeo, né? Se inscreve no canal. Toda semana tem conteúdo novo, tem dica, tem exercícios resolvidos, para que você faça aí o melhor uso das informações, para que você atinja o seu objetivo, que é a aprovação em medicina em menos de um ano, beleza? Então vamos lá, vamos aqui conversar um pouquinho, falar um pouco sobre essa pergunta. Como começar a estudar para as particulares? Primeiro vamos entender que depende de uma série de coisas. Uma série de coisas, Débora? Sim. E eu vou te mostrar se você se enquadrar em um desses perfis para você identificar onde você está, beleza? Olha só, qual que é a primeira coisa que eu faço com os meus alunos quando eles entram na mentoria? Primeira coisa, o aluno tem que preencher um formulário. Um formulário que tem o quê? Algumas informações extremamente importantes sobre ele. Até onde ele já estudou, que ponto que ele está no terceiro ano, ele trabalha, já fez cursinho, não fez, está um tempo fora da escola. Um formulário para eu conhecer um pouco sobre o histórico, né, estudantil desse candidato. Depois a gente marca um meet individual, porque eu preciso conhecer o que ele tem facilidade, o que ele tem dificuldade, quais são as particularidades, quanto tempo ele tem para estudar, porque tudo isso interfere em como eu vou estudar, certo? Vou dar aqui alguns exemplos, a pergunta não está aí explícita se o aluno já é aluno de cursinho, se é aluno de terceiro, então vou colocar aqui alguns exemplos, né, para a pessoa que mandou a pergunta conseguir se identificar e você que está vendo esse vídeo aqui também gravado, consiga aí se orientar de acordo com a pergunta desse colega, beleza? Então, olha só, um candidato que está no terceiro ano, ele tem que conciliar toda a preparação dele com o terceiro. A gente não pode esquecer que no terceiro ano a gente tem que passar de ano, então a gente tem que saber o quê? O que é fundamental, o que é uma prioridade, o que é conteúdo relevante que eu tenho que saber, que eu tenho que ir bem na escola para eu conseguir passar, e o que é importante e relevante para as minhas provas, o que eu consigo aproveitar, né, do colégio para o vestibular. Então é um aluno completamente diferente, certo? Então tem particularidades muito específicas desse aluno de terceiro ano. Ele provavelmente tem menos tempo para se dedicar a exercício, porque ele tem que estudar também para as provas. Não sei se vocês já repararam isso, mas geralmente o que acontece? Aquelas matérias que são mais cobradas no vestibular, os alunos aprendem no terceiro ano e geralmente no final do terceiro ano. Então, polinômio, matrizes, reações orgânicas, a parte de elétrica em física, são conteúdos extremamente relevantes para vocês, candidatos à medicina que vão prestar o vestibular, certo? Mas são matérias que são geralmente passadas para os alunos no final do terceiro ano, no segundo semestre do terceiro ano. Então é extremamente importante, o aluno que está no terceiro ano, ele vai ter que antecipar algumas coisas para que ele consiga se sair bem, senão fica muito difícil. Então, o aluno do terceiro ano tem que ter um planejamento todo pensado nesse sentido, dele conseguir estudar e aproveitar o terceiro ano para ser aprovado e conseguir conciliar com os conteúdos que vão ser cobrados dele. Tem muita coisa nova, muita novidade que ele ainda não viu, então é um tipo de aluno que estuda de um jeito. Outro candidato, né, que eu não sei se é o caso, mas outro candidato é aquele que já se formou em uma outra área, está fora do colégio há um tempo e voltou para estudar. Então, olha só, vamos supor, igual eu, né, já tive alunos aí, fisioterapeutas, odonto, já tive nutricionista, educador físico, que se formou, né, exerceu a função por um tempo e voltou. Esses alunos, né, mesmo que eles tenham muita habilidade, tinham muita habilidade no colégio, foram bem no vestibular na época e tudo, já está um período sem estudar. Então, tem vários conceitos
que esse candidato esqueceu e que ele vai ter que recapitular. Então, o que vai ter que ver? O que esse candidato tem facilidade, o que ele não tem, o que ele tem mais agilidade, né? E aí pegar todo o conteúdo que é importante, trabalhar em cima disso em um tempo curto, porque parte do princípio que esse candidato que já se formou, que trabalha, ele tem menos tempo para estudar. Por quê? Porque ele trabalha, certo? Normalmente. Um ou outro, né, acaba deixando a profissão atual e vem só se dedicar ao vestibular, mas não é a regra. Então tem os dois casos, né? Tem uns que não, que param tudo por um período só para estudar, também tem que fazer essa adaptação de conteúdo, relembrar vários conceitos, tem vários conceitos de matérias básicas que precisa ser lembrado, e tem outros que tem que fazer tudo isso e ainda trabalha. Então, é outro planejamento. Vocês conseguem perceber que é um planejamento completamente diferente do meu aluno de terceiro? Porque apesar do meu aluno de terceiro ter menos tempo para estudar, porque tem que conciliar com o terceiro ano, ele já está na fase de só estudar. Então, mesmo que ele não esteja estudando exatamente o conteúdo vestibular, ele já está executando, exercitando o cérebro, treinando fazer exercício. É um aluno diferente. Então, no planejamento, a gente precisa contemplar tudo isso, certo? Outra característica, outro aluno completamente diferente. Aquele aluno já está no cursinho há um tempo. Então, tem alunos que estão no cursinho há 2, 3 anos, 4 anos. Ele é diferente do aluno do terceiro e ele também é diferente daquele aluno que está voltando. Débora, é mais fácil? Não. Cada aluno tem uma particularidade, cada aluno tem uma facilidade. E, Débora, por que não é mais fácil? Se esse aluno já está no cursinho, ele tem mais habilidade em algumas coisas, sim. Certo? O aluno geralmente passou aí pelo cursinho 2, 3, 4 anos. Ele já conhece conceito, ele tem mais facilidade com relação à matéria. Então, tem uma matéria ou outra que ele tem um pouco mais de dificuldade. O restante, de uma forma geral, ele vai bem, certo? E por que esse aluno ainda não passou? Qual que é o problema, né? A grande dificuldade de trabalhar com esses alunos? Eles têm diversos vícios, diversas características, né? E trabalhar isso é um pouco complicado. É super possível, tá, gente? Mas o que acontece? O aluno que ele está 3, 4 anos no cursinho, ele infelizmente já passou por esse processo de não conseguir ser aprovado uma vez, 2, 3. E aí ele tem a sensação de que ele não foi aprovado porque ele não sabe tudo, que ele tem que saber tudo. Então ele tem que estudar todos os rodapés dos livros, ele tem que saber todas as exceções daquela matéria, ele tem que fazer mais exercícios e não é exatamente isso. Então, tirar o aluno dessa rotina, tirar ele desse pensamento, desse mindset, para poder trabalhar isso com ele e ele conseguir a aprovação, talvez demore um pouco. Porque é difícil a gente se desapegar depois de ter passado por esse processo de ser reprovado algumas vezes, né? Então, esse candidato que está no cursinho há um tempo, a gente tem que fazer o quê? Pegar todo aquele conhecimento que ele já tem, toda aquela energia que ele tem para estudar e canalizar. Certo? Então, deixar tudo que é excesso, treinar a cabeça dele que ele não precisa de tudo, que ele não precisa estudar tudo. Então, são perfis completamente diferentes. Então, eu tenho o perfil de aluno de terceiro ano, tenho o perfil do candidato que está voltando para estudar agora, depois de um período fora do colégio, e trabalha, tem a sua família, normalmente, e tem o perfil do aluno que está no cursinho na pegada, estudando há muito tempo. Então, a pergunta é como começar a estudar? Depende, qual é o seu perfil? Até vou te pedir aqui, ó, deixa aqui na descrição do vídeo, né, nos comentários, qual que é o seu? Você é um aluno que já está no cursinho há muito tempo? Você é um aluno que está voltando a estudar agora? Você é um aluno de terceiro ano que quer passar direto? Gente, o que é o mais importante você entender? Que esses 3 perfis é extremamente possível, tá, ser aprovado em medicina em menos de um ano. É claro que são planejamentos completamente diferentes, características diferentes que precisam ser pensados de forma diferente, ok? Mas as 3 características, os 3 perfis de aluno, é possível você trabalhar e conseguir a aprovação em menos de um ano. Outra coisa importante que você precisa determinar para saber como você vai estudar é qual é o vestibular, né? Você vai prestar o vestibular no primeiro semestre ou no segundo semestre de 2022, certo? Isso é uma pergunta importante. Por exemplo, eu vou prestar o vestibular do primeiro semestre. Quando a gente fala primeiro semestre, meio do ano, dá a impressão, uma falsa impressão, de que esse vestibular vai acontecer em julho. Só que não necessariamente. Existem alguns vestibulares que realmente acontecem em julho, mas
Tem vestibulares que começam em maio, tem alguns que são em junho, então não é bem no meio do ano, né? Maio é mês 5, nós estamos no mês 1, parece que tem muito tempo até o vestibular, mas não tem, nós temos um espaço muito curto de tempo. Então, o aluno que vai prestar o vestibular no primeiro semestre, maio, junho, julho, o planejamento desse candidato é extremamente diferente, completamente diferente, do planejamento do meu candidato que vai prestar o vestibular em novembro, dezembro, outubro, né? Começam alguns vestibulares em outubro, novembro e dezembro. Por quê? Outubro, novembro e dezembro, Débora, então é mais fácil porque eu tenho mais tempo? Não necessariamente, certo? Nunca pense no mais fácil e no mais difícil. Você vai ter mais tempo. Só que aqueles vestibulares que acontecem no final do ano, geralmente são um pouco mais criteriosos e tem alguns vestibulares que só acontecem no final do ano. Então tem conteúdos específicos que só caem naqueles vestibulares. Então tem um conteúdo maior para você estudar. Então tudo depende muito do seu perfil e da sua característica, beleza? Então, ó, primeira coisa, que ponto que você está? Segunda coisa, quando é o seu vestibular? É no primeiro semestre ou no segundo semestre? São pontos extremamente importantes para que você consiga aí pensar no seu planejamento para você se preparar. Beleza, agora que você já sabe disso, você identificou que ponto que você está, quando é que vai acontecer o vestibular que você vai prestar no primeiro ou no segundo semestre, aí sim você entra dentro de um planejamento que você precisa ficar muito atento, beleza? Tá, Débora, qual o planejamento? Agora a gente tem que pensar o seguinte, se você vai prestar vestibular no primeiro semestre, tem alguns vestibulares que acontecem no primeiro semestre. Boa parte, ou quase todos, é difícil que eu não me lembro de todos que a VUNESP prepara, tá? Mas eu arriscaria de forma bastante conservadora que 90% a 95% dos vestibulares que vão acontecer no meio do ano, que é no primeiro semestre, são provas níveis 1. Então, se você vai prestar vestibular no primeiro semestre, todas essas provas níveis 1 têm uma característica muito específica de ser direta ao ponto. Então, o que você precisa saber? Qual é a faculdade? Qual é o grau de dificuldade? Qual é a particularidade que tem nessa prova nível 1 do primeiro semestre que eu vou fazer? Certo? Isso é extremamente importante. Qual é o critério de correção dessas provas dissertativas que eu vou fazer? Então, eu também preciso saber disso. Beleza? Tem aluno que fala, não, eu vou prestar no primeiro semestre a prova, vou pegar uma prova aqui aleatória, São Camilo, São Caetano, se eu não passar, eu continuo estudando a mesma coisa e presto no final do ano. A prova do final do ano não necessariamente é igual à do meio do ano. A do segundo semestre não necessariamente é igual à do primeiro semestre, ok? Então tem características diferentes, tem ciclos evolutivos diferentes nessa prova, então você precisa entender isso. Então, vou para o meio do ano, eu vou para passar, eu vou estudar, fechar o meu ciclo para passar. Débora, e se eu não passar? Ok, novo planejamento, nova estrutura para a prova do final do ano, beleza? Então, você não repete o que você fez no primeiro para você conseguir fazer no segundo, porque a prova muda, ok? Então, é extremamente importante, tá? Primeiro semestre, prova nível 1, eu tenho que saber quais são os tópicos recorrentes. O que é tópico que cai em todas as provas da VUNESP? O que é o tópico que só cai na prova que eu vou fazer? Eu vou fazer São Camilo. O que é característico da São Camilo? O que só cai na São Caetano? Quais são as características da São Caetano? Ou qualquer outra prova, tá? Tô colocando exemplos aqui para você ter uma ideia de como funciona. Mas, como a pessoa perguntou das particulares da VUNESP, eu vou partir do princípio que essa pessoa está falando das mais concorridas, tá? Débora, quais são as particulares da VUNESP mais concorridas? Nós temos algumas. Santa Casa, Einstein, ABC, a Jundiaí, FACISB, FAMECA. São provas extremamente concorridas dentro da VUNESP. E todas essas provas que eu citei para você aqui, elas só acontecem no final do ano, ok? São provas mais criteriosas, uma prova mais exigente. Então, se você estiver citando uma dessas provas, seu objetivo foi perguntar sobre uma delas, o que você precisa fazer para começar? Todo aquele processo inicial de saber onde você está, em que ponto você está nesse momento, para você saber de onde você vai partir. Então, saber onde você está para saber o caminho que você vai ter que seguir é fundamental, beleza? Já sei. Agora eu já sei o seguinte, a prova que eu vou prestar, essas provas mais concorridas, elas só acontecem no final do ano, ok? Então,
Então, partindo do princípio dessas provas que eu passei para você, aí você vai se perguntar, qual é o nível de dificuldade? Santa Casa nível 2, Jundiaí nível 2, Einstein nível 3, ABC nível 3, só que tem mesmo nível, só que com características muito diferentes. O que é uma característica só da Santa Casa? Qual que é o conteúdo base da Santa Casa e qual que é o conteúdo que só cai na Santa Casa, que é uma particularidade da Santa Casa? Qual que é o conteúdo base do Einstein e quais são os conteúdos que só vão cair no Einstein, só vão cair na ABC? Isso é muito importante. Ok. Fiz a primeira etapa, Débora, sei onde eu estou. Segunda etapa, eu sei que a minha prova vai ser no final do ano. Terceira etapa, eu conheço o grau de dificuldade, eu conheço os conteúdos base da minha prova, eu conheço as particularidades. Terceira etapa, conhecer critério de correção. Você precisa saber se a prova que você vai fazer tem questões dissertativas ou não. Por exemplo, ABC é uma prova nível 3, não tem questões dissertativas, só objetivas, ok? FACISB é uma prova nível 2, só tem questões objetivas, não tem dissertativas. Ah, então, Débora, são mais fáceis? Depende muito das características, ok? Da sua característica, do que você tem habilidade. Por quê? Uma prova, quando ela tem apenas questões níveis 2, só tem questões objetivas, o que é a faculdade, né? Qual que é o critério de seleção? Tudo que a gente quer selecionar, tudo que se quer abordar para selecionar aquele perfil de candidato, se coloca em uma prova objetiva. Então, a prova da FACISB é uma prova muito mais exigente, a prova objetiva, do que uma prova da Jundiaí, por exemplo. Ok? Então, a prova Jundiaí é nível 2, a prova da FACISB também é nível 2. A prova da FACISB não tem dissertativa, a prova da Jundiaí tem dissertativa. Então, como tem dissertativa, eu seleciono pelo critério de correção. Então, porque ela não tem que escrever, tem que mostrar a linha de raciocínio, tem que mostrar o que ele realmente sabe. Então, eu seleciono principalmente por ali. Quando a gente fala da FACISB, que não tem dissertativa, a seleção tem que ser feita nas objetivas. Então, eu tenho que colocar conteúdos que exija muito mais o conhecimento daquele candidato para que ele consiga resolver. Então, acaba sendo uma prova mais criteriosa, ok? Então, apesar da FACISB e da Jundiaí serem provas de mesmo nível de dificuldade, serem provas níveis 2, a FACISB ela tem um grau de exigência na prova muito maior. Ok? Vamos pegar aqui outro exemplo para vocês. Einstein e ABC. Eu tenho uma prova do Einstein que tem objetiva e dissertativa, tem toda uma característica. A prova dissertativa do Einstein é o ponto-chefe, né? O ponto ali determinante para selecionar um candidato. Porque mostra a linha de raciocínio, né? Tudo que você conhece. Então, a prova é baseada em vários conceitos para o aluno demonstrar o conhecimento. Beleza? Então, é uma coisa muito importante para o Einstein. Na ABC, não tem prova dissertativa. Então, a seleção é feita em cima das objetivas. Então, eu coloco conceitos, coloco características, coloco exceções, coloco conteúdos específicos para selecionar aquele perfil de candidato que eu quero dentro de uma prova objetiva. Para alguns alunos, isso se torna mais fácil. Para outros alunos, se torna mais difícil. Você precisa saber como que é para você. Tudo bem? Beleza? Então, Débora, para responder aqui, para fechar, como que eu começo a estudar? Primeiro ponto, onde você está? Qual é a sua característica? Que ponto dos estudos você está? Primeira coisa. Segunda coisa, a prova que você vai prestar tem no primeiro semestre e no segundo? Só tem no segundo? Como que é? Certo? Beleza. Depois, já sei, Débora, sei em que ponto eu estou, sei quando é que vai acontecer a minha prova. Tá, o que é, quais são as faculdades? Defina. Quais são as faculdades que você vai prestar? Por quê? Aí eu vou saber qual é o nível de dificuldade. De acordo com o nível de dificuldade, eu sei aí a característica que tem nessa prova. Beleza, já sei. Aí sim, o que é conteúdo base dessa prova? Ah, matemática, o conteúdo base é esse. A física, esse. Beleza, consegui fazer? Sei qual é o conteúdo base? Eu vou estudar isso dentro das características da VUNESP, vou fazer exercícios dentro da característica da VUNESP.
Beleza? Tranquilo aí com relação a isso? Tá. Aí, a última coisa que você precisa se preocupar, penúltima, né? O que é característico específico dessa faculdade que você vai fazer? Porque as provas não são todas iguais. Se você pega uma prova do Einstein, você percebe que ela é completamente diferente da ABC. Uma prova da FACISB é completamente diferente da Jundiaí, que é completamente diferente da Santa Casa. Então, o que é particular, recorrente desta prova que você vai fazer? Vou pegar o exemplo, Santa Casa. Débora foi Santa Casa. O que vai cair somente na Santa Casa? O que é comum somente na Santa Casa? Você precisa saber, ok? E para fechar, né, você precisa saber o quê? Critério de seleção, critério de correção. Então, dentro das provas que tem questões dissertativas, gente, o que separa o aluno aprovado do aluno não aprovado é o critério de seleção, é o critério de correção dessa prova. Tá? Então, não basta você dominar conteúdo, não basta dominar a matéria. Você precisa dominar a sua prova. Literalmente, dominar a sua prova. Você precisa saber apresentar essa resposta para que seja da forma que o corretor quer. Sendo da forma do corretor, você tem a sua nota máxima. Se não for, você pode perder nota parcial, você pode perder a nota total. Ok? E isso pode te colocar para dentro ou para fora da faculdade que você realmente quer. Deu para entender? Depois que você souber tudo isso, igual eu tenho que perguntar, mas quando é que eu faço simulado? Quando é que eu faço prova antiga? Quando é que eu faço isso? Quando é que eu faço aquilo? Gente, isso, nesse momento, nessa fase do ano que nós estamos, é secundário. Certo? Então, Débora, o que eu devo priorizar de matemática? Antes de você pensar em conteúdo, quais são os conteúdos de matemática, de física, de química, de geografia, de história, antes de você pensar no conteúdo como um todo, você precisa pensar em muita coisa, certo? Lembra, eu falo muito isso aqui nos conteúdos aqui do nosso canal, do Instagram. Estudar para o vestibular não é intuitivo. Não é intuitivo. É um planejamento, é uma organização que você precisa ter para que você atinja a sua aprovação em menos de um ano. É possível? É possível. Siga o passo a passo, faz o que precisa ser feito, que você consegue sim. Ok? Beleza? Eu espero ter respondido, eu espero ter te ajudado a entender como você começar, como se preparar aí para essas provas. E se você gostou, curte o vídeo. Se você quer que eu fale sobre algum outro tema, se você quer que eu fale sobre algum outro assunto, deixa aqui na descrição do vídeo, que vai ser um prazer olhar o seu comentário, olhar a sua sugestão. E se for possível, com certeza eu venho aqui falar com você. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.